a Bíblia não fala que eles passou a noite em vigília. A Bíblia não fala que eles estavam se consagrando, jejuando. A Bíblia não fala isso. Mas eles andavam em todo tempo cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus. E quando de repente aquele homem olha para aqueles dois, aliás não olhou, quando eles ouviram aquele homem pedindo, me dá uma ajuda, eu fico imaginando o Pedro e o João olhando para o camarada e falando, rapaz, nós vamos te ajudar, mas eu preciso de alguma coisa, olha aqui para nós. E ele olhou para os dois homens, ele olha para Pedro e João, e aí a palavra de Pedro foi o seguinte, meu amigo, nós não temos dinheiro, mas o que eu tenho, o que nós temos aqui, nós vamos te dar. Nós estamos cheios do poder dele agora, nós estamos aqui munidos do poder de Deus. Eis que vos dou poder, eis que eu te dou poder, eis que eu vos dou poder. É isso que Jesus fez, moço, em nome de Jesus, levanta e anda. Foram as palavras daquele homem. E o texto diz que aquele homem levantou, adorou e exaltou o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas pregando milagres. Muitas pessoas pregando milagres. Mas, analisando criteriosamente essas pessoas, observamos que na maioria deles são homens interesseiros, políticos, são provocadores de emoções pelos seus discursos, mas lá no fundo nada concreto. Vemos sim pessoas emocionadas dizendo, fui curada. Vemos sim pessoas alegres dizendo, eu alcancei, eu recebi. Mas amanhã as coisas voltam ao normal. Amanhã as coisas voltam ao que era antes. Eu entendo que Pedro e João, eles não eram ricos, mas eram detentores do poder de Deus. Hoje, irmãos, é muito ouro e pouco poder. Sejamos sinceros aqui. Se você quiser responder, responda. Se não quiser, fica para você mesmo. Quem já viu aqui um paralítico, um sujeito semelhante àquele lá da porta do templo, ser curado, depois entrar na igreja louvando, exaltando o nome de Deus? Quem já viu um sujeito paralítico, travado, tetraplégico, sendo curado? Já viu, pastor? Que é bonito, irmãos. Deve ser uma alegria tremenda. Mas você já viu? Alguém já viu aqui? Talvez tenha isso, irmãos. Um dia, há pouco tempo atrás, eu estava pregando e eu falando de algumas coisas, dos milagres de Deus, e eu disse assim, que eu já vi alguns dizendo aí que pregou e alguém ressuscitou, e eu perguntei, será que alguém aqui já viu isso? Uma irmã lá falou assim, pastor, eu falei, misericórdia disso. Eu não vi ainda um morto ressuscitar. E ela falou, eu já vi, pastor. Eu falei, graças a Deus, minha irmã, graças a Deus. Eu falei, você pode falar o endereço dele, onde está hoje, onde mora? Ela falou, fui eu mesmo. Tá bom, então eu já sei, estou vendo uma pessoa que ressuscitou. Mas eu nunca vi, irmãos. Na verdade, irmãos, essas curas momentâneas, emocionais, são questão de momentos. Mas veja que essas coisas podem acontecer. Quando Jesus deu a sua missão, quando ele fez a promessa
essa, eis que eu vos dou poder, é para que estas coisas aconteçam. E quando eu falo muitas vezes que um texto como esse me constrange, é porque em alguns momentos eu estou vendo alguém lá tremendamente em dificuldade, possesso, ou quem sabe ferido, ou morrendo aos poucos, e eu lembro do texto do Pedro lá que, eu não posso, mas eu não tenho, mas em nome de Jesus, falou: Senhor, cadê a força agora? Eu não sei você, mas esse texto forte às vezes me constrange. É como o hino que cantamos há pouco aqui dos guerreiros. me prepara para a batalha, me prepara para a grande luta, mas quando vem a luta, eu falo: Deus, que tentação é essa, Senhor? Meu Pai, que provação é essa que deixou vir sobre a minha vida? Oh, meu querido. E aí nós enchemos o peito e cantamos, mas não estamos totalmente alistados ou preparados para a guerra, irmãos. Mas eu vou concluir aqui do nosso tempo, queridos. Eu vou correr aqui, já estou no finalzinho. Na Bíblia tem a história de um homem que ele era totalmente cheio do poder de Deus. Esse aí eu falo de boca cheia. Esse cara chamava Elias. Quem já ouviu falar aqui do Elias? Todos nós aqui, acho que já ouvimos um pouco do Elias. Este homem profeta, um determinado dia ele se mete numa grande confusão, um problema tremendo com um rei por nome Acabe, um homem perverso, um homem cheio de maldade, cheio de abominação, e aquela confusão vai resultar em morte de mais de 500 pessoas. Mas ele sabia, este Elias sabia que Deus estava com ele. Aleluia. Olha aqui, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Eu e você, nós em todos os tempos, no nosso dia a dia, na nossa semana, enfim, no nosso mês, nas nossas madrugadas, lá no nosso trabalho, nós passamos por luta, por dificuldade, por problema. Você não está isento por ser um crente, eu não estou isento de passar por grandes provações, ainda que seja um crente fiel ao Senhor. Mas só tem uma coisa, preste atenção: quando você sabe, quando você tem convicção que Deus está com você, ainda que estas lutas venham, ainda que as tribulações cheguem, você ergue a cabeça, levanta a mão para cima, e a tua vitória é certa em nome de Jesus. É isto que este homem sabia, é isto que ele tinha, é isto que ele fazia. Este homem faz uma proposta ao rei, meus irmãos, que eu não sei como é que um crente chega nesse ponto aqui. O sujeito tem que ser crente mesmo, ele tem que ser muito crente para fazer o que este homem fez. Eu imagino que ele pensou assim durante a noite: falou: Deus, só tem um jeito de eu destronar esse rei aí, é o Senhor me ouvir naquilo que eu vou profetizar. E ele chega para este homem e diz o seguinte: Acabe, tem um detalhe aqui que eu vou te contar que talvez tu não saiba ainda. Não vai chover aqui nesta terra. Eu imagino que ele falou: o quê? Não vai chover mais nesta terra. Você está louco? Não vai, Acabe. Mas você está falando isso com base em quê? Segundo as minhas palavras. Meu querido, meu irmão, minha irmã, o crente que tem esta convicção, esta determinação, essa certeza, quem é que pode impedir a vitória de um crente desse, irmão? Quem é que pode impedir que um crente desse seja derrotado? Quem é que pode impedir que um crente desse não seja um vencedor? Olha, não vai chover, a chuva vem do alto, irmãos. Não vai chover segundo as minhas palavras. Mais ou menos, resumindo, é assim: Deus está comigo, Ele me deu autoridade para falar, Ele me deu poder, eu vou determinar, e este demônio vai sair. Deus está comigo. Era isso que ele estava querendo dizer, meu querido. Que coisa tremenda. Tem mais uma coisa, rei. Além de não chover, não vai cair nem orvalho.
O cara é demais, irmão. Nem orvalho vai cair na terra. Mas eu imagino o rei pensando assim: ô Elias, espera aí, rapaz, quantos dias? Fica tranquilo. Por alguns meses, anos, não vai chover. Bem, irmãos, passaram-se dias, meses, e não vieram chuva. E aí Deus falou assim para esse cara: vai lá para a beira de um rio que chama-se Querite. Vai para lá, que lá tu vai tomar daquela água e eu vou mandar alimento para você. E você conhece a história. Ele foi para lá e lá ele ficou, tomava a água do rio. O Senhor mandava o alimento para ele. Um dia acabou o alimento. Acabou o alimento, irmãos. Acabou a água, secou. Deus falou: não tem mais alimento aí, Elias. Mas que é isso, Senhor? Eu quero que você faça mais coisas. Você é detentor da promessa. Eis que vos dou o poder. Quem tem poder pode fazer um pouco mais. E aí então Deus fala para ele: vai para uma cidade por nome de Sarepta. Lá tem uma mulher que ela vai te sustentar. Agora eu quero que você pare comigo aqui e pense uma coisa. Quem usa o poder que Deus dá, quem tem de fato o poder da palavra, as coisas acontecem. O texto diz que ele chega na cidade. E eu fico imaginando, se fosse eu, Abel, você vai lá para... sei lá para onde, lá para o Nordeste, lá tem uma família que vai te sustentar. Eu imagino que quando eu chegasse ali naquela cidade, eu ia encontrar uma pessoa bastante próspera. Uma pessoa que teria condições de fato de me manter na casa dela. Mas o profeta não. Quando ele chega na cidade, ele vê uma mulher que não tem nada. Não tem nada em casa. E ele começa a fazer um levantamento histórico da vida dessa mulher. E ele fica sabendo o seguinte: que ela tem ainda em casa um filho. Ele começa a fazer um levantamento um pouco mais profundo. E ele percebe o seguinte: não tem nada na casa para comer. Ele começa agora a se aproximar dessa mulher e diz o seguinte: eu quero que você me traz algo. E ela falou: é o seguinte, eu não tenho. O que eu tenho lá em casa é somente a janta desta noite. Eu tenho um pouco para mim, um outro pouco para o meu filho. Nós vamos comer, depois vamos dormir, e amanhã temos fome e mais fome, e depois nós vamos morrer. E eu fico imaginando, quando Deus te dá poder, meu querido, é para falar e para as coisas acontecerem. E ele falou o seguinte: não, tem um detalhe que talvez tu ainda não sabe. Esta janta primeiro você traz para mim. Eu imagino, querido, qual é a situação de uma mãe sabendo, está tudo acabado, e agora ele determina: esta parte primeiro é minha. Mas que negócio é esse? Sabe por quê? Eu vou lhe falar agora, porque eu sou o detentor do poder. O Senhor me deu o poder, eu vou falar. Olha aqui, preste atenção, faça isso, porque na panela não vai faltar a farinha, na botija não vai faltar o azeite. Com base em quê? Com base na palavra do Senhor. Aleluia. Quem tem poder, com base na promessa do Senhor Jesus, é para ser usado, irmão. É para ser usado. É por isso que eu disse que às vezes aquele texto, irmão, me constrange. Talvez ele não tenha te constrangido, mas o Senhor nos deu poder para isto. É para falar e as coisas acontecerem. Na panela não vai faltar a farinha. Meu irmão, é o seguinte: não vai faltar o suprimento na despensa. Não vai faltar o dinheiro para o leite. Não vai faltar, meu querido, o dinheiro para as necessidades do médico. Não, mas como não vai faltar? Não tem nada. Não tem, mas o Senhor vai prover. O Senhor vai entrar com provisão. O Senhor vai cuidar. Meu querido, nós servimos a um Deus que construiu todas as coisas, construiu o mundo que você habita, e Ele não deixou abandonado. É Ele quem cuida, é Ele quem criou você, é Ele que ainda administra isso, independente da situação contrária. Ele, Deus, está no comando da tua vida. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Fica em pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar neste momento. Eu quero orar, irmãos. Já são 12:05, mas eu quero crer que nesta manhã, talvez existam pessoas aqui, quem sabe dizendo: rapaz, a água do riacho está secando. Que história é essa, pastor? Irmão, a água do riacho está secando e não está chovendo. Sabe o que é isso? É quando as suas economias estão abaixando e de repente vem o desemprego. É a água do riacho que está secando. Eu quero dizer para você nesta manhã que de repente
É a última refeição da noite. Mas o que é isso?